De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 1 em cada 10 brasileiros tem pedra nos rins. Como que a gente já está assim, meio que no fim do ano, é importante a gente fazer um alerta. A incidência de cálculo renal aumenta até 30% no verão. Problema que pode ser evitado com hábitos saudáveis. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a nefrologista a doutora Lilian Rosinha. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Olha, tem até uma mesa aqui para a gente falar dos alimentos, que demais, hein, minha gente? Gostei, gostei. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Toda vez. De volta. É bom você estar aqui com a gente, porque as pessoas sempre têm dúvidas. Sim. Toda vez que a gente fala de pedra nos rins, eu já vem na minha cabeça dor. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Mas, doutora, explicando como que as pedras acontecem, como que a gente tem esse cálculo renal, como que ele funciona? Então, as pedras, elas acontecem porque o nosso rim filtra todo o nosso sangue e produz o xixi, certo? O xixi, vamos falar assim, bem básico. Bem básico. É composto de água e sais. Não é só o sal, o sódio, tem vários sais. E aí tem alguns sais que podem, se eles estiverem supersaturados, eles estiverem em excesso, eles não estiverem diluídos nessa urina, eles podem se precipitar e formar a pedra. Eles juntam, grudam e formam uma pedra que fica paradinha ali no rim. Aí uma hora a bendita vai sair. Porque aí quanto mais, vamos dizer assim, se a gente for exagerando no sal, sódio, né, ele vai grudando, tipo assim, se não tá indo, ele vai grudando naquela ali até ela ficar grandona? Ela Não fica é o grande? sódio que forma a pedra, mas o sódio está diretamente envolvido na formação. Por quê? Porque o sódio precisa ser eliminado quando a gente come em excesso. Quem elimina e faz o controle do sódio é o rim. E aí, quando ele precisa eliminar o sódio puxa as outras coisas. O que forma a pedra? É o cálcio, principalmente. 70% das pedras são formadas por fosfato de cálcio. Oxalato de cálcio, me perdoa, oxalato de cálcio. Então, é o excesso de cálcio e o excesso de oxalato. Depois tem outras pedras. O ácido úrico é a segunda que também está envolvida. Então, o excesso de ácido úrico na urina, que não estiver diluído, também vai juntar, precipitar e formar a pedra. Aí, quando o sal precisa ser eliminado, ele vem junto o cálcio. Ele vem junto o oxalato, vem junto o ácido úrico. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o sódio. Porque o sódio não forma pedra, mas ele puxa o que forma a pedra. Então, ou se tiver em excesso, ou se estiver faltando água, se eles não estiverem diluídos. Vou fazer uma analogia bem simples, pessoal. Tenta imaginar, é muito simples. Um copo, enche com metade de água, não enche tudo de água, e coloca uma colher de açúcar. Mexe, vai diluir tudo? Não vai. O que acontece com esse açúcar? Ele não precipita no fundo do copo? Você vê lá o grãozinho? Deixa o copo parado de um dia para o outro. Não gruda? É mais ou menos assim. Aí vai lá nesse copo que tá com açúcar lá no fundo, coloca mais água e mexe. Não dissolve? Sim. É isso que acontece com o nosso xixi, gente. É super simples. É bem isso mesmo. Bem isso. Então, se a gente tomar mais água, a gente vai fazer mais xixi. Se o xixi estiver mais diluído, você diminui o risco de formar pedra. Então, se você não toma água, faz pouco xixi, esses sais vão estar em excesso. Em excesso. Super saturados. Além disso, o que mais pode causar? Além do sódio, né? Além da água, de você não tomar muita água, formar o xixi com pouca água, se você come muito sal. Porque o sal, se você come muito sal, o organismo precisa eliminar esse resto de sal. Não dá, ele precisa ter um contrário. A gente tem um alvo ali no sangue que tem que ficar. Se ficar mais, quem vai eliminar é o rim. Quando ele elimina o sódio, ele elimina o resto. Então, a gente tem que controlar o sal. Basicamente, tomar bastante água e controlar o sal, você está evitando. Já está evitando. Muito, muito, muito. Geralmente dá mais em homens, não dá, doutora? Sim, a incidência é maior em homens e é na faixa dos 30 anos, né? A gente não sabe explicar o porquê, mas é mais comum em homens, sim. Mas pode acontecer até em criança, sabia? Criança que tem pedra nos rins, sim. E por que dói tanto? Então, o que acontece? Posso pegar o rinzinho pra gente ver? É bem simples. A pedra, quando ela é formada,
ela forma, ela gruda e ela fica dentro do rim, nos canalículos, aqui dentro do rim. Uhum. Ela paradinha dentro do rim, ela não dá dor. Então você fala, eu tenho ultrassom, tenho pedra, tenho uma dor nas costas. Não é da pedra, é outro motivo, geralmente. Mas essa pedra, em algum momento, ela vai sair, porque ela tá ali onde tá saindo o xixi. Então o xixi passa e leva junto. Vamos carregar a pedra, carrega a pedra junto. A hora que a pedrinha sai, ela sai por esse canalzinho aqui. Isso é um rim, a gente tem 2. Então cada rim tem esse canalzinho que chama ureter. Quando ela vai sair por aqui, ó, você já viu que a saída é torta? O que pode acontecer? Ela impacta. Ela para aqui. Quando ela para aqui, o xixi fica preso. Ele não consegue ser drenado. Ela entope a drenagem do xixi, né? E aí, quando o xixi não consegue ser drenado, ele continua sendo formado, porque o rim continua funcionando. Esse xixi aqui, que começa a ficar em excesso, ele não tem para onde ir. Aí ele dá uma dilatada. Esse ureter dilata, aqui no começo do rim dilata. E essa dilatação aguda dá uma dor insuportável, gente. É uma dor insuportável. E assim, e não é só nesse pedaço que ela pode parar. Ela pode passar por aqui, mas aí até chegar na bexiga tem outros lugares que ela pode parar. Então ela pode parar mais perto da bexiga, e ela pode parar depois que sai da bexiga na uretra, né? Porque aí a dor muda até a característica da dor, dependendo de onde ela tá, sabe? Mas é por isso, é porque a pedra impacta. Aí vai depender do tamanho, né? Tudo isso. Mas a dor é por isso, não é porque a pedra existe. É por causa do caminho que ela tá percorrendo. Isso, perfeito. Doutora, Van, pode entrar aqui. A gente vai mexer no microfone aqui da doutora. Enquanto isso, já vou falando com você aí de casa. Já manda a sua pergunta pra gente sobre... Tá entendendo por que dói? Gostou? Minha gente, a gente fica meio na dúvida, né? Então já vai mandando a sua pergunta pro nosso WhatsApp, que é o 12996057731, que a gente tá falando sobre pedra nos rins, minha gente. Ai. Eu não achava que era isso, que era o tamanho da pedra. O tamanho ele vai ser mais dificultoso de passar, porque se a pedra é bem pequenininha, né, 2 milímetros, às vezes passa e a pessoa não sente nada porque ela não entope. Mas 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, todas essas podem parar. E tem pedras até maiores, aí é até mais complicado, porque ela não vai sair sozinha, dependendo do tamanho. Fazer cirurgia? Cirurgia de urgência. Porque se a gente deixa o rim entupido, obstruído, a gente prejudica o funcionamento do rim. E se deixa por muito tempo lá, o rim pode até parar de funcionar. Sabia que até é uma das causas de falência renal. É mais raro, é mais difícil, mas se bobear, ela para de funcionar o rim. Porque a dor, se a pedra tá lá, dói bastante. Aí você vai, medica, mas não resolve, a pedra não saiu. A dor vai passando. E aí a pessoa vai acostumando. Exato. E aí uma hora vai parar de doer. Mas não significa que ela saiu, não é certeza que ela saiu. E aí como é que eu tenho essa certeza? Fazendo exames? Fazendo exame. O melhor exame para ver pedra é a tomografia. Porque ela vê a pedra no ureter, não só dentro do rim. Porque o ultrassom, ele é bom para ver pedra no rim. No rim. Para ver no ureter ele não enxerga, né, nesse caminhozinho que a gente mostrou, mas a tomografia mostra. Então o melhor exame é a tomografia. Boa. A gente tem perguntinha já vamos falar das perguntinhas. Da Emília Scalise, de São Paulo. Boa tarde, doutora. Tenho uma pedra no rim esquerdo de 5 milímetros. Me orientaram a tomar bastante água para que ela saia. Eu estou tomando bastante água, mas até agora a pedra não saiu. Qual orientação existe? Alguma outra coisa que eu posso fazer? A gente está falando exatamente disso, né, Emília? E aí, doutora? Então, Emília, o tamanho da sua pedra, 5 milímetros, a gente não mexe. Tem que esperar, uma hora ela vai sair. Continua tomando bastante água, porque quanto mais você faz xixi, mais ele lava o rim e essa pedra, uma hora ela sai. Pelo tamanho, não tem que fazer nada não, tá? Só pode aguardar. Ficar tranquilo e esperar. E pode acontecer dela já ter expelido a pedra e não saber ou não? A gente sempre vai sentir? Com 5 milímetros é muito difícil ela não ter tido dor, viu? Né? Dói. Eu acho difícil. E você vai sentir, né? Vai, porque vai entupir, né? Por causa do tamanho e o caminho tortuoso. Então, isso é muito difícil ela não sentir dor. Ai, tadinha. E se tiver dor, pronto, socorro, porque a dor não vai passar em casa com analgésico comum. Não passa, não né, passa, doutora? Não passa, gente. Chega com analgésico até o caso comum não passa. Ter uma injeção para dor, alguma coisa assim? Sim, você sabe né? que cólica renal, porque essa dor ela tem um nome, né? Cólica renal.
a gente no pronto-socorro, o médico tem que atender rápido. O ideal é ser atendido até 20 minutos. Porque é uma dor muito forte, vem acompanhado de mal-estar, náuseas, às vezes vômitos, às vezes desmaia de dor, é muito intensa. Comparado com dor de parto, né? Nossa, então muito deve doer intensa. demais. Ai, ai, ai. A gente tem mais uma pergunta aqui da Thaís de Sorocaba, São Paulo. Boa tarde. Gostaria de saber quais sinais indicam que podemos estar com pedra nos rins. Existe algum sintoma que devemos ficar atentos? E aí, doutora, como que a gente pode falar dos sintomas pra gente saber? Então, Thaís, boa tarde. Pedra parada no rim não dá sintoma, tá, gente? Não vai sentir. Vai ser um achado de exame. Vou fazer um ultrassom de abdômen por outro motivo. Descobre que tem a pedra no rim. A dor vai vir quando ela sair, ela se movimentar. Aí a dor é uma dor intensa, lombar, né, nas costas, mais no meio das costas, assim, mais alto, porque o rim ele fica nas costas, né, ele não fica na barriga, ele fica atrás. De forte intensidade, não tem posição. A pessoa senta, ela fica procurando uma posição para aliviar, igual dor nas costas, se você deitar melhora, o rim não melhora, não alivia com a posição. É uma dor intensa e aí vai vir acompanhado de mal-estar, náuseas, você vai ter que correr para melhorar essa dor, tá? Outra coisa que pode vir também é sangue na urina, porque essa pedra é toda espiculadinha e pode machucar ali, e aí sai o sangue junto com o xixi. Então, você vê sangue também é um sinal. E às vezes, se a pedra estiver um pouco mais baixa, já a dor também pode vir aqui na barriga, já no ureter aqui, né? Já perto da bexiga. E se tiver no caminho para sair da uretra, pode ser uma ardência para fazer xixi, sabe? Com sangue. Então, são esses sintomas que a pessoa vai ter. Mas só se a pedra sair, senão ela não vai ter sintoma e não vai saber se tem ou não. Não tem jeito. E a cor do xixi influencia? Por exemplo, você tá vendo que seu xixi tá saindo mais amarelado, direto, é bom ficar atento? Com certeza, a cor do xixi, ela tá relacionada com a quantidade de água. Se tem pouca água, o xixi é amarelo, mais escuro. Se você toma água, o xixi é amarelo mais claro. Podem reparar, você acorda de manhã, seu xixi é sempre amarelão, não é? Sim. Porque você não tomou água a noite inteira, o xixi tá concentrado. E aí, durante o dia, conforme você vai tomando água, o xixi vai ficando mais claro. Então, sim, é uma ótima dica prestar atenção na cor do xixi para saber se a hidratação está correta. Boa, tem mais uma perguntinha aqui da Roseli. Boa tarde, meu pai teve pedra nos rins devido a diabetes e eu tenho 2 irmãos que também tiveram. A tendência para desenvolver o cálculo pode ser hereditária? E aí, doutora, pode ser? Boa tarde, Roseli. Com certeza você tem risco de ter, porque aí o diabetes não vai causar pedra nos rins, é mais os hábitos alimentares, a obesidade, mas o fator hereditário está super envolvido. Sim, você pode ter, sim. E os filhos e os seus irmãos podem ter, porque o pai tem, então a gente sempre tem que perguntar na consulta. Tem alguém na família que tem? Tem. Isso. Importante. Porque tem tudo a ver, tudo a ver. Que interessante, doutora. Vamos falar o que a gente pode comer e não comer para prevenir? Vamos isso lá. É muito legal. Eu achei isso, na verdade, tudo é assim, né? Gira em torno do que a gente vai comendo, né, doutora? O que a gente vai colocando para dentro do nosso corpo influencia muito. Com certeza. Então, como a gente já conversou, o que a gente tem que fazer? Tomar bastante água. Então, tá a água aqui para lembrar. E sabe quanto de água que precisa quem já tem pedra nos rins para não formar de novo? Porque isso é uma coisa interessante, eu vou falar. Você já teve pedra uma vez, pode ter de novo? Pode. Pode. Metade das pessoas vai ter de novo livre, nos não. próximos 5 anos. Metade. Você ainda tem um prazo. Exato. Até 5 anos você vai 15% ter. no mesmo ano, às vezes tem de novo. E às vezes quando tem dor. uma, já tem outra parada lá esperando para sair. Então, sim. E aí a água é em grande quantidade. A gente precisa para diluir o xixi, que eu falei, para não estar saturado, sais, de 2 litros de xixi. Para a gente produzir 2 litros de xixi, pelo menos 3 litros de água. E aí, você falou no começo, que até estava aqui para lembrar para vocês, Verão, gente, aumenta a incidência, sim, de pedra nos rins, sabe por quê? Porque a gente desidrata, a gente perde água em outros lugares. Quem faz exercício físico intenso tem que aumentar a quantidade de água. Então, água é a primeira coisa. Mas tem gente, doutora, que não consegue beber água pura. Tem, muita gente fala que é igual remédio, né? Então, eu trouxe para vocês umas dicas aqui. Se você não consegue tomar água, tenta saborizar a água.
Aqui a gente colocou com hortelã, mas existem outras opções. Então você pega uma água de manhã, faz uma jarra, coloca um hortelã, deixa na geladeira bem geladinha, você vai conseguir tomar. Outras opções, coloca morango, abacaxi, fica bom mesmo. limão. Não é uma dica legal para quem não consegue? Fica gostosinha, cheirosa. Com certeza. E a outra dica são os chás. Porque chá não deixa de ser água. O chá é uma infusão de ervas. É basicamente água com gostinho da erva que você usou. Então, chá. E aqueles chás, por exemplo, verde, chá, pode também? A gente pode, só tem que maneirar na quantidade de chá verde. E o chá de hibisco, né? Sempre alerta. Chá verde, chá de hibisco, vai com cuidado. Agora, chá de quebra-pedra, gente, não quebra pedra. Não quebra, Não doutora. quebra pedra, não gastem dinheiro com chá de quebra-pedra. Não fiquem achando que é um milagre que vocês vão ser tratados, porque não quebra. Provada não quebra. Por que ajuda? Porque você toma mais água. Então, qualquer chá, não precisa ser Não chá precisa de ser o quebra-pedra. quebra-pedra. Não. Boa. E para prevenir também, a gente recomenda todo dia você tomar frutas cítricas. Ou um suco de limão ou um suco de laranja. Eu recomendo mais o limão porque é menos calórico, né? Porque a laranja vai muita laranja, acaba indo muito açúcar. Então, por quê? Porque eles têm uma substância chamada citrato. E o citrato está presente na urina. E o que é legal do citrato? Ele previne a formação de pedra. Ele previne de aglomerar aquele sais e formar a pedra. Então, o citrato ajuda. Então, suco de limão, suco de laranja todo dia é uma boa. Ótima, Dá até para acordar de manhã e tomar aguinha com limão, por exemplo, né? Ótima ideia. Tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ótima dica. Jejum, ótimo. E aqui é o que não tá podendo, a gente tem que evitar. Então, como a gente falou, a gente tem que evitar o sal. Não tem o sal branco aqui. E, gente, não é só sal branco. Ai, muita gente vem, sal do Himalaia, eu como, é sal, é sódio. Não precisa gastar dinheiro com essas coisas achando que você tá comendo pouco sal. E até engana, porque aí usa achando muito. Achando que tá podendo, né? E não pode, é horrível o sal. Aí a gente tem que lembrar, além desse sal que a gente usa para temperar, os alimentos que já vêm com sal. Então aqui a gente pôs para lembrar vocês queijos, né? Alguns queijos mais que outros, então cuidado. Eu gosto de comer um queijo, não como sal, mas eu como meu queijinho todo dia, tomando minha cervejinha. Parmesão. Que é bem salgadinho. Exato, queijo. Bacon, que também o pessoal adora. E não só bacon, mortadela, presunto, todos os condimentados, defumados, todas essas coisas. E aqui tem o milho e a ervilha, mas enlatado, tá? Se for natural, não tem problema. O problema são os enlatados. Milho, ervilha, peixes enlatados. Tem muito sódio, tá? Outra coisa que faltou para lembrar, os temperos prontos. Tempero pronto tem mais sódio ainda. Tá. Uma dica é um tempero pronto que você pode fazer em casa. Pesquisem na internet, vocês olharem. Depois eu vou colocar no meu Instagram até, legal, tá? Que chama sal verde. É um tempero que você deixa pronto, que você faz com várias ervas secas e deixa pronto lá. Quando você for fazer, você usa o tempero porque vem menos sódio, então é uma boa ideia. E outra coisa que a gente pede para evitar, por favor, para tudo, né? Refrigerante. Ai, gente, eu sei que é gostoso, eu também gosto, mas tem que evitar. A Kenda colocou dessa cor, mas aqueles mais escuros, o preto, né, de cola, pior ainda, eles têm muito sódio. Refrigerante é um horror. É um horror. Refrigerante é um horror. Doutora, pra gente encerrar, que tá chegando algumas perguntas, mas uma delas é bem interessante, o doutor cantou aqui pra mim. Grávidas com pedra nos rins. E aí, como fazer e o que fazer? É complicado, né, grávida com pedra no rim, que a gente tem algumas limitações, mas tem que desobstruir se for necessário, vai fazer tudo igual, vai fazer tomografia para ver se tá lá, vai fazer cirurgia se precisar tirar, não tem jeito, então tem que tomar todos os cuidados iguais e a gente tem esse risco maior, porque submetida a uma cirurgia, fazer exame de imagem com alta irradiação, né, radiação, então tem perigoso. É mais perigoso, mas não tem jeito, porque se a gente deixa o rim entupido,
o rim para de funcionar. E não é brincadeira, gente. Existem pacientes que fazem hemodiálise por causa de pedra nos rins. Ai, não dá, né, doutora? Não dá para brincar. Então, por favor, mamãe aí que você tem medo de ter, se hidrate muito, né? Muito. Beba muita água. E gestante mais ainda, né? Precisa de mais água. E ainda mais no verão, né? Todo mundo no verão. Todo mundo no verão aumenta a quantidade de água. Porque aumenta, sim, a incidência de formar pedra nos rins. E já começou o calorão, né, gente? É mesmo. E aí, se a mamãe já estiver com a pedra, é bom sempre o obstetra estar acompanhando junto. Sim, acompanhar né, junto com o urologista ou com o nefrologista. É bom, sim, com certeza. Muito bom. Doutora, muito obrigada. Imagina. Seja bem-vinda à nossa casa sempre, Foi um prazer. viu? Coloca a receitinha pra gente. Vou colocar, gente. Me sigam lá que vai ter a receita. Vou falar já pra você o Instagram da doutora, @Lilian, daí tem o underline, que é aquele tracinho embaixo, rosinha, tá? E o telefone é o 12-3924-9300. Tem o e-mail também, que é doutoralilianrosinha@gmail.com. Um beijo, doutora. Beijo. Até. Beijo, até.